Olá, começa aqui mais um Digestão. O Digestão hoje recebe Antônio Fernando Teixeira, ele que possui bacharelado em Administração de Empresas pela Universidade do Pernambuco, é mestre em Administração Rural e Comunicação Rural pela Universidade Federal e Rural do Pernambuco e atualmente é professor universitário e gerente geral do Banco do Nordeste de Vitória da Conquista, Bahia. Fernando, boa noite. Obrigada pela sua presença no Digestão. Obrigado, Eliane. É uma satisfação nossa e atender o seu convite é mais do que uma satisfação, é uma obrigação minha, né, por se tratar de um site que vem aprimorando a questão das práticas administrativas, né? Então eu tenho uma obrigação de vir aqui e contribuir com o crescimento do site. O prazer é nosso do Digestão, né, em entrevistar uma pessoa que está à frente de uma instituição de tamanha importância, né, para o fomento da economia da nossa região. E essa é uma das missões do Banco do Nordeste, né, Fernando? Que é atuar aí na capacidade de instituição financeira pública como agente catalisador do desenvolvimento da região. Então, assim, como o Nordeste tem crescido muito nos últimos anos, eu queria que você fizesse aí um panorama para nós desse crescimento, né, da região Nordeste e da atuação do banco nessa perspectiva de crescimento. É uma oportunidade única, né? O banco ele foi criado em 1952, portanto esse ano nós iremos completar 60 anos de atuação com a missão de promover o desenvolvimento da região. Então, quando a gente fala em promoção de desenvolvimento de região, da região Nordeste, a gente fala em diminuição dos índices de desigualdade entre a nossa região e as demais regiões do país. Então, a nossa missão de fomentar o desenvolvimento com financiamentos diferenciados nos traz a refletir o que foi feito nesses últimos anos, né? São anos em que o Nordeste realmente tem conseguido índices de crescimento bastante altos, comparados inclusive a de países que vêm avançando, como é o caso da China. E isso nos faz refletir sobre a missão do banco, né? Se realmente a gente está alcançando. E a nossa leitura interna na nossa empresa que, em verdade, ainda tem, como já falou o ministro Guido Mantega em outra ocasião, ainda tem muito que avançar o Brasil em relação à questão social, né? Mas, pelo menos em termos econômicos, nós já estamos conseguindo superar alguns índices que nos fazia deixar uma letargia muito grande. Então, nos últimos anos, o crescimento do PIB do Nordeste foi, de certa forma, alavancado com financiamentos do Banco do Nordeste. E isso nos traz uma alegria muito grande, porque a nossa missão, né, a gente está falando no site de gestão empresarial, sim, a nossa missão sendo executada com maestria. Com certeza, Fernando. Então, assim, mesmo tendo muito que avançar, né, que a perspectiva é essa, mas nós podemos atribuir esse crescimento do Nordeste nos últimos anos a que fatores, né, se nós fôssemos elencar esses fatores, eles seriam de que ordem? Então, aí nós teríamos que também nos reportar a alguns aspectos econômicos, né? Não só aspectos relacionados à gestão. Então, eu gosto muito de falar que o Brasil teve atravessou um momento diferente quando se optou pelo modelo keynesiano de intervenção do Estado na economia. O governo Lula, o começo do governo Fernando Henrique, né? O governo Lula deu prosseguimento com essa questão da permanência da intervenção do Estado da economia. E aqui no Nordeste isso era essencial, né? A gente não podia continuar com um modelo de privatizações ou um modelo de afastamento do Estado da realidade nordestina. Então, quando o governo do PT entrou, não que seja uma questão partidária, mas uma questão de política econômica, fez com que o Estado intervisse mais na economia nordestina. Então, esse fator, aliado à questão da condução de financiamentos, não só do Banco do Nordeste, mas também de outros entes, a gente recorda aqui o ano, por exemplo, de 2008, que foi um ano difícil, um ano de crise, em que houve uma determinação de que os órgãos oficiais não se afastassem do financiamento. E aqui na região Nordeste nós tivemos notícia de outros órgãos de financiamento, de que trabalham com crédito, que se afastaram porque era um cenário complicado e os órgãos públicos foram para campo.
Então, nós refutamos como essa questão da intervenção, os outros fatores que você falou, seria a questão da intervenção forte do governo federal na região Nordeste, financiando e produzindo obras de infraestrutura, como aeroportos, como rodovias, como portos, eletrificação, telefonia, enfim, que se deu cabo nesses últimos anos, fez com que a economia do Nordeste reagisse dessa forma. É a nossa leitura. Certo. Fernando, com relação à Vitória da Conquista, né, o banco tem cumprido seu papel de indutor de desenvolvimento sustentável na região, impulsionando a economia local. Então, assim, eu queria que você trouxesse dados para nós, porque quais são os financiamentos? O banco promove o financiamento de projetos, de negócios, de planos de negócios, né? A gente poderia falar desse ciclo, principalmente no ano de 2011, como foi que ele se deu? A economia de Vitória da Conquista e da região sudoeste tem uma característica peculiar, né? Ela saiu de um patamar agrícola, pecuário, da cultura do café, para um patamar hoje mais industrial, um patamar hoje mais vocacionado à questão de serviços. Então, o banco acompanhou essa história, né? O banco, a gente costuma dizer, inclusive nas aberturas da exposição agropecuária, que é uma das maiores do Brasil, né? De que assim, o movimento, a oscilação do mercado em Vitória da Conquista foi acompanhada de perto pelo banco. O banco financiou bastante no passado a questão da agricultura e nos tempos mais recentes nós temos também apoiado a questão do serviço, o comércio tem tido um apoio forte do banco, a industrialização, o centro industrial daqui de Vitória da Conquista é muito pujante e tem a presença do banco forte, né? Em outros empreendimentos âncora daqui, como hospitais, shopping center, hotéis, o banco tem apoiado sim também. Além de participar da articulação da vinda de alguns elementos que nós entendemos fundamentais, né? Coisa que a gente não tem condições de falar no dia a dia, mas, por exemplo, o Centro de Abastecimento de Vitória da Conquista está sendo construído, está sendo pensado, está sendo remodelado com a participação forte do Banco do Nordeste. Então, isso deverá dar uma condição de crescimento forte para a cidade. Nós já temos dados recentes do IPEA, que foram publicados essa semana, que o PIB de Vitória da Conquista já tem uma maior representatividade, né, com relação à Bahia. Então, ele passou da 7ª para a 6ª posição. Então, isso é um reflexo direto desses investimentos e o banco... Isso, nós observamos, Eliane, assim, por exemplo, né, nós que militamos também na parte acadêmica, né, nós observamos o crescimento pujante da cidade, né, assim, em poucas cidades do Brasil, e aí a gente tem que falar do Brasil mesmo, a gente vai observar uma quantidade tão grande de instituições de ensino superior funcionando e atraindo pessoas para a região. Isso é um índice interessante. Do ponto de vista do setor de saúde, por exemplo, se nós formos particularizar, a gente vê também um crescimento forte nessa área, né? O município de Vitória da Conquista atende hoje a uma população em torno de 4 milhões de pessoas que podem vir aqui e se fazer usufruir dos serviços que a cidade proporciona. E a parte industrial, torna a dizer que nós aprendemos isso na academia, né, da sustentação hoje que se precisa para o crescimento. Em termos de geração de emprego e renda, isso aí se reflete, o comércio é muito forte, as pessoas da parte da construção civil têm tido oportunidades ímpares aí de crescer. Outro dia eu conversando com um empresário, ele dizendo que da falta até de mão de obra que se tem hoje para se trabalhar na construção civil, isso é fruto do crescimento da cidade, né? Realmente é um crescimento alto, a demanda por mão de obra, principalmente qualificada, né? Exatamente. Fernando, e quando nós falamos da questão do desenvolvimento, né, da sustentabilidade do negócio, e aí você se remeteu à questão acadêmica, né, que se funde aí na sua função de gestor e professor. E aí a gente poderia discutir assim, uma ideia inovadora, ela é suficiente para ter sucesso como empreendedor? E nessa mesma linha eu te perguntaria, o banco hoje, ele fomenta, ele libera crédito para financiamentos de negócios, e é essa condução que a gente
por vezes, só encontra na academia, não é? Porque isso também, essa condução do negócio, para que ele tenha possibilidade de estabelecimento, ela também faz parte do desenvolvimento, da consolidação do negócio, né? O pós-crédito, existe algo nesse sentido, e também não esquecendo de abordar a ideia inovadora, que a gente vive sendo pressionado e por vezes também pressionamos os nossos alunos, né? Vamos criar, precisamos ter ideias inovadoras, sair da... Tivemos experiência recente com relação a isso, né? É interessante essa pergunta. Primeiro, em relação à questão do empreendedorismo, você perguntou se apenas uma ideia empreendedora é suficiente para que você tenha sucesso no negócio, né? Da nossa experiência, não. Nós temos observado aí várias pessoas criativas, várias pessoas que têm ideias interessantíssimas de colocação de negócio, mas essas pessoas, elas, digamos, elas se perdem por não ter as ferramentas, não possuir as ferramentas de gerenciamento, não ter a vocação de liderança e não ter condições de interagir, de sobrevivência no mercado. Então, não basta apenas ter uma ideia criativa para crescer. Então, o que o banco tem feito nesse sentido? Lógico que nós percebemos isso, né? Existem estatísticas do Sebrae que nos colocam a questão da sobrevivência de algumas empresas que não é muito alta, né? Só hoje, em torno de 20% das empresas que sobrevivem aos primeiros 5 anos de vida. Então, nós precisamos trabalhar a questão da capacitação. Nos reportando mais uma vez ao Sebrae, nós nos valemos muito dos treinamentos, dos cursos, da capacitação que o Sebrae proporciona aos empresários. Mas nós apostamos fundamentalmente também na formação de mão de obra de gerenciamento. Então, o fato de nós estarmos militando na academia, eu acredito que não só eu, mas outras pessoas vinculadas às instituições financeiras, de desenvolvimento nos reporta essa necessidade. A gente precisa formar consultores, nós precisamos formar empresários preparados. Então, nós aproveitamos esse espaço que a academia nos permite e com a nossa pequena parcela de contribuição é levar essas ideias. Vocês precisam aproveitar esse mercado, vocês precisam entrar na questão de consultoria de empresas, vocês precisam auxiliar os empresários que têm boas ideias a que essas ideias se tornem efetivas, que elas tenham continuidade, que elas sejam duradouras. Então, nós apostamos nessa questão da capacitação e nós acreditamos que o Sebrae e outras empresas, a FTC, outras empresas de nível superior podem nos ajudar nesse sentido, fazendo incubadoras, tirando de dentro das universidades, do meio acadêmico, as ideias e dando sustentabilidade. Fernando, essa possibilidade ela já é aberta, né? À medida que eu obtenho crédito do Banco do Nordeste, eu já tenho todos esses canais que me levam para uma qualificação, né? Para os micro, pequenos empreendedores que... Nós apostamos nisso, né? Em primeiro lugar, quando nós visitamos um empreendimento, nós fazemos questão de conversar bastante com o empresário para sentir dele o nível de conhecimento. Não adianta você ter o melhor crédito, você ter o melhor prazo, você ter a menor taxa de juros do Brasil, se você não tem uma pessoa em condições de gerenciar aquilo. Então, nós procuramos, através das visitas gerenciais, já examinar alguns pontos, algumas dificuldades que nós imaginamos que o empresário possa vir a ter, por exemplo, na condução do estoque, na questão de layout de loja. Isso aí a gente procura conversar. E como a maioria dos nossos clientes são clientes de pequeno porte e micro porte, nós trabalhamos com microempreendedores através do Crédito Amigo, existe uma preocupação de atendê-los com o assessor de crédito. O assessor de crédito, na verdade, é um orientador, ele é um consultor que faz com que aquele empreendimento seja acompanhado no dia a dia. Nós costumamos dizer que ele toma café da manhã com o empresário para ajudá-lo no gerenciamento do seu negócio. Ok, então, encerramos aqui a nossa primeira parte da entrevista do Digestão com Fernando Teixeira e até a próxima edição.